A musculação com restrição de fluxo sanguíneo e carga baixa é um método ou estratégia de treinamento na musculação que é pouco conhecida, embora já tenha estudos aí desde os anos 2000 para cá, mostrando vários achados interessantes, principalmente no que diz respeito a ganhos de massa muscular e força muscular, mas principalmente na massa muscular. Essa estratégia de treinamento ela consiste em pegar um manguito ou um dispositivo, porque já existem dispositivos que fazem a oclusão parcial do fluxo sanguíneo, e você coloca esse dispositivo na parte proximal do membro superior, no caso do braço aqui. Se você for treinar membro superior, então fica aqui mais ou menos perto do ombro. E se você for treinar membro inferior, você coloca na parte proximal da coxa, um pouquinho acima do meio da coxa. E você coloca lá uma pressão naquele manguito, naquele dispositivo que oclui parcialmente o fluxo sanguíneo. Eu já vi relatos de estudo falando em oclusão total, mas geralmente os estudos falam em oclusão parcial. E esse método, ele consiste em ocluir parcialmente o fluxo sanguíneo, ou seja, não deixar que o fluxo sanguíneo corra naturalmente. O que é que acontece na verdade? Quando você faz os movimentos da musculação, e nem precisa ser musculação, pode ser qualquer movimento, tipo caminhada também, porque tem estudos mostrando restrição de fluxo sanguíneo com o uso da caminhada, inclusive mostrando hipertrofia, tá? Mas vamos pensar na musculação aqui porque é o foco do vídeo, tá? Então quando você faz movimentos na musculação, a contração muscular faz com que os teus músculos acumulem determinados metabólitos. Se você não tiver com a restrição de fluxo sanguíneo, esses metabólitos eles são colocados para fora do teu músculo através da circulação sanguínea. E a restrição de fluxo sanguíneo, o objetivo dela é exatamente impedir parcialmente a expulsão desses metabólitos que são acumulados pela contração muscular. Por quê? Porque existe uma relação entre acúmulo de determinados metabólitos durante a contração muscular e respostas crônicas, como por exemplo, ganho na massa muscular e na força muscular, principalmente na massa muscular. E o impressionante desse método é que você consegue ganhos na massa muscular e na força de forma significativa e até semelhante a quem treina com cargas altas, principalmente quando nós falamos em hipertrofia, principalmente quando nós falamos em massa muscular. Então, quando nós falamos em massa muscular, a literatura científica ela é muito convergente nesse tipo de conclusão. Praticamente todos os estudos, eu diria todos os estudos, que investigaram o efeito da musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, conseguiram verificar ganhos significativos na massa muscular e ganhos semelhantes a quem treina com cargas altas. Mas, no entanto, quando nós falamos na força muscular, os resultados são contraditórios. Isso significa que alguns estudos realmente viram que a restrição de fluxo sanguíneo com baixa carga consegue promover ganhos importantes na força muscular, mas outros estudos não verificaram isso. E é meio contraintuitivo, né? Porque você pode pensar assim, como é que uma intervenção que usa uma carga baixa, mas é muito baixa mesmo, é 20%, 30% do teu máximo, é 20, 30% da contração máxima. Como é que uma carga muito baixa consegue promover um ganho tão significativo na massa muscular, ou talvez na força, só porque você está fazendo a oclusão de fluxo sanguíneo? Pois é, as evidências elas realmente mostram isso, principalmente quando a gente fala na massa muscular. O que eu trago hoje é um dado a mais para a gente comentar aqui, porque eu tenho vários outros vídeos falando sobre a musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. Se vocês quiserem, são vídeos relativamente antigos, até vídeos relativamente recentes, depois procurem aqui no YouTube. Mas a pergunta que eu trago hoje é o seguinte: será que as respostas da musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga variam a depender do nível de treinamento das pessoas? Deixa eu simplificar a pergunta. Se você for uma pessoa treinada, portanto experiente em musculação, será que você responde mais, ganhando mais massa muscular e mais força, usando a restrição de fluxo sanguíneo, do que treinando com cargas mais altas? Deixa eu perguntar de outra maneira agora. Se você for uma pessoa destreinada, que é aquele indivíduo que nunca treinou musculação, ou que já começou a treinar musculação, mas está ali treinando há 15 dias, há um mês, 3 meses, no máximo 6 meses, portanto uma pessoa destreinada, será que ela responde melhor? Ou responde menos à restrição de fluxo sanguíneo? Será que ela responde mais ao treinamento com cargas mais altas? O estudo que eu vou trazer hoje para comentar diz respeito a isso. O estudo que eu vou trazer hoje, ele foi publicado por pesquisadores chineses no ano de 2024, portanto no ano retrasado. Foi uma meta-análise publicada na Sports Medicine Open. E aí como foi uma meta-análise, eles pegaram 53 estudos que investigavam os efeitos da musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga nos ganhos de massa muscular e força muscular, mas eles não investigaram apenas os efeitos, eles compararam os efeitos da musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga com a musculação com cargas mais altas, tipo 60, 70, 80 ou 90% do máximo.
que é um RM, uma repetição máxima. E eles queriam também saber se havia diferença nas respostas aos ganhos de massa muscular e força, a depender do nível de treinamento das pessoas. Ou seja, um indivíduo treinado responde melhor ou pior à restrição de fluxo sanguíneo. Um indivíduo destreinado responde melhor ou pior. E aí eles pegaram 53 estudos. Como tinham 53 estudos, eles tinham durações variadas, que variavam ali entre 2 semanas até 4 meses de intervenção, e treinavam também de forma variada. Tinha estudos que colocavam os indivíduos para treinarem 2 vezes por semana, já tinha estudos que colocavam 3, 5, ou seja, variou de 2 a 5 vezes por semana a frequência semanal desses indivíduos aí. E aí, quais foram os resultados? Eu dividi os resultados em 6 pontos para a gente comentar aqui. O primeiro ponto: eles verificaram que a musculação com carga mais alta promoveu maiores ganhos na força muscular. Isso não foi tanta surpresa. Por quê? Porque quando nós falamos em aumentar a força muscular, quando nós falamos em força muscular, a carga mecânica é mais importante. Então treinar com mais peso, treinar com mais carga é mais importante para ganhar massa muscular. No entanto, para pessoas treinadas, portanto indivíduos que já ultrapassaram ali 1 ano de treinamento, que têm muita experiência com musculação, que já utilizam métodos intensivos de musculação, para pessoas treinadas, a musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga conseguiu promover ganhos de força muscular maiores do que o treinamento com cargas mais altas. Já, no entanto, todavia, para indivíduos treinados, portanto, aqueles indivíduos que estão começando a treinar na musculação, que têm menos de 6 meses de experiência em musculação ou que não têm experiência nenhuma, esses indivíduos responderam melhor para ganhar força muscular com o treinamento com cargas mais altas, com a musculação com cargas mais altas. Parece que carga mecânica é até mais importante para os indivíduos não treinados do que para os treinados. Quando nós falamos em hipertrofia muscular, ou seja, ganho de massa muscular, não houve diferenças significativas entre as duas intervenções. O que significa dizer que tanto faz eu usar a musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, ou a musculação com cargas mais altas, que o ganho de massa muscular vai ser muito parecido. Porque quando a gente fala em hipertrofia, quando a gente fala em massa muscular, a carga mecânica não é tão importante. O que importa é o estresse metabólico. O que importa é a contração muscular, é o tempo sob tensão. Se vai ser com carga mais alta, com carga mais baixa, com tal ou tal método, tanto faz. Ainda sobre hipertrofia, mais uma vez os indivíduos treinados responderam melhor, ou seja, ganharam mais massa muscular com a restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, enquanto os não treinados, aqueles que não têm experiência em musculação, ganharam mais massa muscular com treinamento com carga mais alta. Então, vamos aos comentários, né? Veja, a musculação com restrição de fluxo sanguíneo, ela é um método de treinamento na musculação, uma estratégia de treinamento na musculação, que ela não é melhor, porque eu já vi gente dizendo que a restrição de fluxo sanguíneo é melhor do que a musculação tradicional. Não, ela não é melhor. Ela é um método a mais. Ela é um método a mais para se lançar mão em algumas situações, como por exemplo, em situações especiais. Como por exemplo, aquelas pessoas que não toleram cargas altas ou não conseguem treinar com cargas altas devido a alguma patologia específica, como por exemplo, idosos. Pessoas que têm lesões crônicas em articulações específicas, ou simplesmente aquela pessoa que já treina há algum tempo, mas ela não gosta de treinar com cargas altas. A estratégia de treinamento com a restrição de fluxo sanguíneo pode ser uma boa para essas pessoas. Precisamos de mais estudos com pessoas lesionadas? Sim. Precisamos de mais estudos com idosos? Sim, porque temos pouco. Precisamos de mais estudos com pessoas saudáveis que não gostam de fazer musculação com cargas altas? Sim, porque temos pouco, ou se não me engano, nem temos estudos nesse sentido. Mas essa estratégia de treinamento pode ser interessante para esse grupo. Pode ser, não é que é, pode ser. Precisamos de mais estudos para confirmar isso com mais veemência, com mais certeza. Um ponto importante que é preciso deixar claro aqui é que a estratégia de restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga é uma estratégia a mais para se lançar mão em algumas situações especiais ou como forma de variação nos estímulos de treinamento, assim como você usa a pirâmide, o biset, o triset, o drop set, o rest pause, dentre vários outros métodos de treinamento. Então, a restrição de fluxo sanguíneo pode ser colocada como forma de variação de treinamento por algum tempo em pessoas treinadas, já que elas respondem melhor no que diz respeito a ganho de massa muscular e força. E aí entra um outro ponto. Por que essas pessoas treinadas responderam melhor no que diz respeito a ganhos de força e massa muscular? É preciso entender que uma pessoa treinada, ela diminui a janela de adaptação dela. Deixa eu tentar traduzir isso para você. Eu vou falar uma frase aqui que pode confundir sua cabeça, mas eu vou explicar. Quanto menos treinado uma pessoa é, mais treinável ela é. Quanto mais treinada uma pessoa é, menos treinável ela é. Isso significa que na medida que você vai treinando e ganhando condicionamento físico, no caso, você vai treinando musculação e ganhando mais força muscular, você vai ficando menos treinável, você vai ganhando menos força com o passar do tempo, você vai ganhando menos força em termos percentuais com o passar do tempo. Por quê? Porque você está ficando treinado. Você não ganha força ad eterno. Você vai treinar durante 20 anos, você vai ganhar força durante 20 anos. Não, a tua janela de adaptação vai ficando cada vez menorzinha. E é por causa disso que pessoas treinadas utilizam métodos intensivos de treinamento para tentarem otimizar os ganhos de força e massa muscular. Dentre esses métodos, aí você tem pirâmide, superset,
B7, Tri7, Drop7, Rest Pause e a restrição de fluxo sanguíneo. Então a restrição de fluxo sanguíneo pode ser usada em pessoas treinadas para tentar otimizar os ganhos de força e massa muscular, porque essas pessoas podem estar com os ganhos estabilizados, parou ali durante um tempo de ganhar massa muscular e força exatamente porque ela é muito treinada. Agora, se você é uma pessoa destreinada, ou se você não é uma pessoa treinada, você começou na musculação hoje, ou está ali durante 1 mês, 2 meses, no máximo 6 meses, portanto você é um indivíduo não experiente em musculação, não é um indivíduo treinado. Você precisa utilizar a estratégia de restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga? Não há necessidade nenhuma. Por quê? Porque os métodos tradicionais de musculação, com os métodos tradicionais de musculação, você já responde de uma maneira significativa e clinicamente relevante. Com esses métodos tradicionais de treinamento, você já ganha de forma significativa força e massa muscular. Você responde muito bem. Por quê? Porque a sua janela de adaptação é maior. Você é muito treinável. Então não há necessidade de você utilizar nenhum método intensivo de treinamento, como por exemplo a restrição de fluxo sanguíneo. Então tenha paciência, se você é destreinado, tenha paciência, vá treinando, vá ganhando condicionamento de força, vá ganhando massa muscular. Se der, lá na frente, se houver necessidade, aí você usa a restrição de fluxo sanguíneo. Mas deixa eu te falar uma coisa, em relação a essa estratégia de treinamento, nós precisamos de estudos maiores, mais robustos, para poder emitir conclusões mais seguras sobre isso. O meu conselho é, até que tenhamos estudos maiores, mais robustos, com delineamentos metodológicos mais bem feitos, se você precisar utilizar estratégias intensivas de treinamento, utilize aquelas que eu falei, a pirâmide, a super série, o drop 7, o B7, o Tri7, o rest pause, dentre outros, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.